Henker que vive duas vezes, capítulo 520. Warrior Corps, 6. Depois de receber a confirmação de Doyle, Yeon-woo encerrou silenciosamente a linha de comunicação. Vamos continuar nossa discussão. Yeon-woo tentou apagar a inquietação que persistia em seu coração e concentrou sua atenção em Erlang Shen. Eu quero saber o que você quer dizer com querer encontrar uma pedra da alma. Havia 14 pedras da alma no total e apenas 4 foram descobertas até agora. Duna de Vieira roubou a pedra da luxúria, Last, e aplicou as suas propriedades à Mãe Terra. Jeong-woo usou a pedra de superbia, orgulho, para fabricar o relógio de bolso. E o imperador da gula já possui a pedra de gula, gula. Yeon-woo possuía a pedra de superbia, orgulho, e a pedra de gula, gula, e as fundiu na pedra do pecado. Yeon-woo já tinha ouvido falar que uma das pedras da alma estava no mundo celestial, mas nunca foi capaz de confirmar isso. Ele se perguntou se esta era a pedra da alma a que Erlang estava se referindo. Yeon-woo também ficou intrigado sobre o que Erlang quis dizer ao usar ele e seus subordinados para encontrar a pedra da alma. Em primeiro lugar, antes de entrar em detalhes, tenho uma coisa para lhe contar. O que? Estou grato por você ter entregue o remédio para o imperador. Erlang Shen levantou-se da cadeira e baixou a cabeça. Ele estava se referindo à visita de Yeon-woo às montanhas dos três deuses para entregar o fígado de Laplace. Erlang continuou. Graças a isso, ouvi dizer que o imperador de Jade começou a tossir um pouco. Todos os deuses da seita Shan nunca esquecerão sua generosidade, não importa o que aconteça no futuro. A sociedade piedosa menor que Shan Sect maior que declarou uma aliança incondicional para o jogador e seus familiares. De agora em diante, desde que o jogador e seus familiares não se envolvam em atos hostis que coloquem em perigo a menor que seita Shan maior que, os deuses da menor que seita Shan maior que serão seus fortes aliados. Seu relacionamento e afinidade com os deuses melhoraram. Sua inclinação mudou parcialmente para o bem. Embora Yeon-woo considerasse isso simplesmente uma tarefa para Laplace, que não poderia ir pessoalmente às montanhas dos três deuses, ele assentiu calmamente. Não havia razão para rejeitar o favor da seita Shan. Além disso, ele teve a oportunidade de visitar a biblioteca Shangong graças ao fragmento de Li que a tartaruga lhe deu de presente. Yeon-woo não tinha nenhum sentimento negativo em relação à seita Shan. O imperador de Jade melhorou? Erlang Shen sorriu amargamente e balançou a cabeça após ouvir a pergunta de Yeon-woo. Ele recuperou a consciência, mas ainda acha difícil se mover. Você já ouviu falar da doença do ser divino? Também é chamada de doença do demônio celestial. Yeon-woo balançou a cabeça. Não, nunca ouvi falar desses termos. No entanto, pelo nome. Sim, é exatamente como o nome indica. São os efeitos colaterais negativos do demônio celestial. Erlang Shen começou a falar do passado distante. No passado, o demônio celestial teve uma briga séria com a seita Shan, e o imperador de Jade adoeceu enquanto entrava em conflito com ele. Na verdade, ele quase morreu, mas felizmente conseguiu manter sua vida. Erlang riu amargamente ao lembrar o quão longe o imperador de Jade havia caído. Quem poderia imaginar que uma entidade que virou o universo de cabeça para baixo para criar uma nova ordem e até tentou engolir o Monte Mero se tornaria tão fraca? Independentemente disso, ele fez um juramento de servir lealmente ao imperador de Jade. Não importa o que acontecesse, Erlang pretendia cumprir esta promessa. Os olhos de Yeon-woo se estreitaram. Mas ele não conseguiu recuperar todos os poderes que perdeu? Sim, essa é a essência. Além disso, não somos a única sociedade que sofreu esse tipo de dano. A situação naquela época levou à queda de Brahma, que era então o chefe dos Devas, Odin de Asgard, Zeus do Olimpo. A lista continua. Os deuses criadores que estiveram envolvidos na criação de cada sociedade entraram em colapso ou adormeceram devido aos efeitos posteriores do demônio celestial. Então, o demônio celestial fez tudo isso? Erlang Shen riu amargamente. Não acabou aí. O demônio celestial também é a razão pela qual todos os deuses e demônios foram aprisionados nesta torre. O fato de o demônio celestial ter conduzido todas as sociedades piedosas e demoníacas para a torre foi surpreendente. Mas Yeon-woo decidiu que era uma conclusão lógica. Se o demônio celestial conseguiu jogar o Rei Negro no vazio, é definitivamente possível. Afinal, o demônio celestial era uma entidade que já controlou o universo com sua vontade. Se eu olhar de outro ângulo, esses deuses e demônios também estão em uma situação muito lamentável. Esses caras deviam estar correndo pelas várias dimensões como se fosse o jardim da frente, apenas para serem trancados na torre durante a noite. E para piorar a situação, eles foram levados para um canto como o mundo celestial por causa de Alforone. Yeon-woo relembrou a história que ouviu há muito tempo. Em vez de ser um desafio que atraiu jogadores de diferentes dimensões e universos, o verdadeiro propósito da torre pode ser funcionar como uma prisão para transcendentes. Mesmo aqueles que simplesmente possuíam as qualificações ou talentos para se tornarem transcendentes acabaram sendo presos. Qual foi o propósito do demônio celestial ao fazer isso? Além disso, qual era a sua relação com a torre? Só um idiota não entenderia qual era o verdadeiro propósito de Erlang Shen. Yeon-woo limpou a confusão em sua mente e perguntou. Você deve estar procurando uma pedra da alma para o imperador de Jade. Sim. E você está presumindo que há um nos andares inferiores?
Você está se recuperando muito bem. Erlang Shen acenou com a cabeça enquanto falava. A pedra da alma que procuramos é a pedra da avarícia, ganância. Pode não ser uma boa opção para um deus. Mas agora, só precisamos possuir pelo menos uma das pedras da alma. Você sabe onde fica? Os apóstolos afiliados à minha seita já completaram a busca. Mas eles estão achando difícil conseguir isso sozinhos. Então você está me pedindo ajuda. Sim. Cadê? Erlang Shen hesitou. Yong-Woo franziu a testa ligeiramente. Se você tem medo de vazar informações sem ter um acordo assinado, volte atrás. Também não tenho intenção de tomar decisões precipitadas que consumirão meu tempo e energia sem obter todas as informações de que preciso. Yong-Woo não tinha intenção de esconder seu interesse pela pedra da alma, especialmente por alguém com afinidade com o pecado. Com outra pedra da alma, ele poderia refinar e atualizar a pedra do pecado, mas não queria colocar todo o corpo de guerreiros em perigo simplesmente por causa de sua ganância. Com a guerra acontecendo com o caos rastejante, ele não tinha intenção de dividir seus recursos e atenção. Ele tinha problemas mais que suficientes com que se preocupar. Ele tinha que terminar de consolidar seu domínio dos andares inferiores e encontrar Athena e os outros que haviam entrado no Erebo e planejavam entrar no outro mundo. Ele não morderia só porque alguém estava lhe mostrando favor. Ele não tinha nada a perder se Erlang Shen desistisse. Assim que o corpo de guerreiros atingisse a transcendência, eles logo renasceriam como gigantes completos. Erlang Shen balançou a cabeça. Você parece ter entendido mal. Hesitei porque é um lugar que nem consigo colocar em palavras. Um lugar que Erlang Shen nem poderia mencionar. Existia tal lugar nos andares inferiores? Yong-Woo estreitou os olhos mais uma vez. Que lugar é esse? A terra oculta dos demônios, Pandemônio. Desta vez, Yong-Woo ficou realmente surpreso. Pandemônio, você está dizendo que há uma pedra da alma no reino do rei demônio touro? Sim. Isso é loucura. Yong-Woo sorriu. Ele agora entendia porque os apóstolos da seita Shan não conseguiram recuperar a pedra da alma. O rei demônio touro era a outra face do demônio celestial. Aquele que o rei macaco aceitou como seu irmão mais velho quando era jovem. Além disso, os 7 reis demônios eram seres que a seita Shan e Die detestavam. Apenas ouvir os nomes dos 7 reis demônios os fez amaldiçoar. Yong-Woo já havia lutado com um deles, o sábio rei leão. Ele sabia que eles não eram oponentes fáceis. E Erlang estava pedindo a ele para pegar a pedra da alma deles. Você está me pedindo para lutar contra o rei demônio touro? Se for esse o caso, eu deveria alimentá-lo com um pouco de energia de espada primeiro. Yong-Woo sorriu com o lábio curvado. No entanto, Erlang Shen permaneceu calmo. Não, para ser mais preciso, o pandemônio está ocupando o lugar onde está a pedra da alma. Como sabíamos que você não gostaria de ir, decidimos que a única maneira seria contratá-lo como mercenário. Após uma pausa, Erlang continuou. Além disso, não somos os únicos tentando obter a pedra da alma. A seita Die também está atrás dela, já que a situação deles não é muito melhor que a nossa. Um campo de batalha com a seita Shan, a seita Die e os 7 reis demônios. Yong-Woo resumiu seus pensamentos enquanto estreitava os olhos. Isso é um verdadeiro show de merda. Um verdadeiro show de merda, de fato. Um sorriso amargo apareceu nos lábios de Erlang Shen. Ele não achava que Yong-Woo aceitaria a tarefa. Quais são as chances de as outras sociedades intervirem? Os olhos de Erlang Shen se arregalaram ligeiramente. Você vai aceitar a oferta. Não comece a contar suas galinhas antes de nascerem. Também tenho que fazer alguns cálculos. Quero ouvir sua resposta primeiro. Não há garantia. A localização da pedra da alma é de difícil acesso sem uma lenda relevante. Yong-Woo silenciosamente começou a pensar. Um lugar de difícil acesso sem uma lenda. No entanto, como Yong-Woo já havia absorvido os fatores do rei macaco, ele estava confiante de que conseguiria acessar o site restrito. Erlang Shen perguntou cautelosamente mais uma vez, você aceitará? Depois de um longo tempo, Yong-Woo chegou a uma conclusão e olhou nos olhos azuis de Erlang Shen. Sua boca se abriu lentamente. Do que diabos eles estão falando? Estou irritado também. Se eu pudesse, destruiria aquela cúpula sombria. Se você fizesse isso, seu corpo seria dilacerado. É por isso que estou aqui parado girando os polegares, porra. Mesmo que um tempo considerável tenha passado desde que os guerreiros meio-gigantes assumiram o controle do quarto território do caos rastejante, os enviados dos deuses e demônios não tinham nada a fazer a não ser esperar do lado de fora da cúpula das sombras enquanto roiam as unhas. Eles estavam profundamente frustrados porque não tinham ideia do tipo de discussão que estava acontecendo entre Erlang Shen e Yong-Woo, e suas sociedades os incentivavam a descobrir. Os enviados não tinham ideia do que fazer. Yong-Woo construiu um santuário sagrado particular dentro de seu reino das sombras, onde seus poderes não poderiam alcançar. Nem eles poderiam invadir. No entanto, havia aqueles entre eles que não sentiam o mesmo desespero. HMPH. O que esse deus insignificante pode perguntar que teria alguma importância? Uau, uau. Agares, que estava em sua forma infantil, cruzou os braços e murmurou com uma voz irritada enquanto o ciúme brilhava em seus olhos. Ele era como um menino que ficou chateado com um tio que costumava brincar com ele o tempo todo, mas de repente estava se dando melhor com os amigos. O cachorrinho Fenrir latiu como se estivesse em solidariedade.
Agares olhou para Fenrir com uma careta estampada no rosto. O que diabos você sabe? O relacionamento entre um personagem estimado como eu não é algo que você possa decidir se é certo ou errado. Tenho desfrutado de um relacionamento muito longo com ele. Nem pense em levantar a colher para provar o que é meu. Ele é meu. Uau! O que? Você está dizendo que não é uma questão de duração, mas de profundidade de relacionamento? Uau! Uau! Você está dizendo que sou apenas um garoto ganancioso e ávido de poder, e ele não me leva a sério. Uau! Não seja bobo. Você sabe o quanto ele ama sua sobrinha. Mesmo que ele não demonstre, ele deve estar muito satisfeito com minha aparência. Uau! 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 O que? É melhor ser um cachorro? Que tipo de merda de cachorro você está vomitando agora? Uau! 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 Como sempre, Agares e Fenrir estavam brigando para ver qual deles estava mais próximo de Yon-Woo. Na verdade, os dois apoiaram Yon-Woo ao máximo durante todas as batalhas, e se Yon-Woo mantivesse sua promessa, era óbvio que eles receberiam as revelações. Os outros enviados já estavam familiarizados com a visão deles brigando, então não prestaram muita atenção neles. Em vez disso, continuaram a parecer impacientes e ansiosos, mesmo aqueles que antes eram bastante passivos. Se as coisas não mudassem, os meios gigantes ganhariam independência. Erlang Shen e o Rei da Morte. Teremos que descobrir o que o Rei da Morte está pensando primeiro. Não, se continuarmos assim, os meios gigantes logo renascerão. É melhor para nós que os meios gigantes continuem restritos a este andar. Ou são eliminados. Por um breve momento, houve silêncio entre os enviados. Os outros enviados que estavam ouvindo não reagiram. Se essa conversa tivesse acontecido há poucos dias, os outros enviados teriam aproveitado a oportunidade para se livrar da concorrência. No entanto, estas palavras expressaram o que todos estavam pensando neste momento. Um entendimento cresceu entre eles. Parece que Erlang Shen já passou para esse lado. Seja o que for, não podemos deixar as coisas continuarem dessa maneira. A sociedade piedosa menor que Dilmun maior que concorda com o consenso. A sociedade piedosa menor que Mênfis maior que concorda. A piedosa sociedade menor que Asgard maior que concorda com o consenso e declara que está pronta para aderir a qualquer momento. A sociedade piedosa menor que Olympus maior que está respondendo positivamente ao consenso. No final, os enviados se separaram em duas facções. Está abrindo. Alguém que estava observando as sombras falou calmamente. Imediatamente, os enviados se dispersaram como se nada tivesse acontecido. A cúpula de sombras se abriu lentamente e os enviados olharam com olhos frios para Erlang Shen e Yon-Woo quando eles saíram.